bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós teremos alguns exercícios resolvidos sobre o tema forças e campos magnéticos. Antes de começar os exercícios, uma pequena revisão. Nós já falamos sobre ímãs e magnetos, com seus polos norte e polo sul, com as suas linhas de campo. Falamos do campo magnético, que é representado pela letra B e sai do polo norte e vai até o polo sul. Falamos sobre as forças magnéticas que aparecem sobre cargas, quando elas se deslocam por um campo magnético. A intensidade desta força magnética é dada pelo produto entre B, que é o campo magnético, V, que é a velocidade com que a carga se desloca, Q, que é a intensidade da carga, e o seno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre a velocidade e o vetor de indução do campo magnético. Falamos também sobre as forças que aparecem quando nós temos uma corrente percorrendo um fio e também sujeitação de um campo magnético. E a intensidade dessa força magnética é B vezes I vezes L seno de θ, onde B é o campo magnético, I é a corrente e L o comprimento do fio. Falamos também sobre a regra da mão esquerda, que nos permite determinar qual é o sentido da força magnética que aparece quando você tem uma carga se deslocando com a velocidade V em um campo magnético, onde existe um ângulo aqui entre V e B, denominado por θ. Então aqui você apontar o seu dedo indicador na direção do campo, o dedo médio na direção da velocidade, você tem aqui que a força que aparece estará no sentido do seu dedo polegar. E o módulo desta força é dado por B vezes Q vezes V seno de θ. Temos também a regra da mão espalmada. Você pode escolher qualquer uma das duas. Se você apontar os seus dedos no sentido do vetor campo magnético, o dedão no sentido do vetor V, e a força que aparece é como se você estivesse empurrando a carga magnética com a palma da sua mão. Então aqui ela aparece aqui, ó, no sentido para cima neste nosso desenho. Então vamos aos exercícios agora. Exercício número 1. O que ele diz aqui? Ó? Que há 3 barras, barra AB, barra CD e barra EF, aqui representadas, ó, barra AB, CD e EF, idênticas. E aqui nós precisamos determinar algumas coisas. Então, experimentalmente, você vai fazer o experimento e vai constatar os seguintes fatos. Fato número 1. A extremidade A atrai a extremidade D. Então, esta extremidade e esta extremidade sofrem uma força de atração entre si. Outra evidência aqui, ele diz que A atrai a extremidade C, ou seja, A e C aparece uma força de atração entre A e C. E aqui ele diz que D repele a extremidade E. D e E se repelem. Bom, e aí ele tem aqui as possíveis afirmações. Ele diz que todas as barras AB, CD e EF são ímãs. Ele diz que AB é um ímã e CD e EF são de ferro. AB é de ferro e CD e EF são ímãs. E AB e CD são de ferro e EF é ímã. Então vamos aqui. Vamos olhar aqui. Ó. A extremidade A atrai a extremidade D. Então, existe uma força de atração aqui. A extremidade, se existe atração aqui, pode ser que isso seja ferro e isso seja ímã, ou pode ser que isso seja ímã e isso seja ferro. A única coisa que não pode acontecer é que as duas sejam de ferro, porque ferro com ferro não existe atração. A atrai a extremidade C. A atraiu a extremidade C. Então, isto pode ser ímã, isto pode ser ferro. Agora, dado que A atraiu tanto esta extremidade quanto esta extremidade, nós podemos ter aqui que A é um ímã
e isto aqui é ferro, porque atraiu essas duas extremidades, ou que essa daqui é ferro e que essa daqui é um ímã, porque ela seria atraída também nas duas extremidades. O que não pode acontecer com essas duas barras era serem dois ímãs, porque se este aqui é um polo e atraiu este lado, ele deveria repelir este lado. Então, lembre de que polos iguais se atraem, polos iguais se repelem, polos iguais se atraem. Então, é impossível que, se isto for o ímã e isto também for o ímã, que seja atraído nos dois cantos. E aqui a gente tem a última afirmação: D repele a extremidade E. Se D repele a extremidade E, você já sabe que estes dois corpos são ímãs. Então, D e E se repeliram, D e E são polos iguais de ímãs. Então, eu tenho que estes dois são ímãs. Como este e este não podem ser ímãs porque A atraiu C e A atraiu D, nós temos que DC ou CD é um ímã, EF é um ímã e AB é ferro. Resposta correta, então, para esta afirmação é a resposta C, ou seja, AB é de ferro, CD e EF são ímãs. Exercício número 2. Temos aqui que um pedaço de ferro é posto nas proximidades de um ímã, conforme o esquema abaixo. Então aqui a gente tem um bloquinho de ferro, temos aqui o nosso ímã, e aqui temos algumas afirmações. E qual é a única afirmação correta relativa à situação aqui em questão? Primeira, que o ímã atrai o ferro. Isso é verdadeiro. Temos que o ferro é que atrai o ímã. Aqui já começa a aparecer um pouco de dúvida. Quem é que atrai quem? É o ferro que atrai o ímã ou o ímã que atrai o ferro? Na verdade, existe uma força de atração entre ambos. Você não consegue dizer quem está atraindo quem. É como a força da gravidade. Quem é que atrai quem? É a Terra que atrai você ou você que atrai a Terra? Nenhum dos dois. Existe uma força de atração entre os dois. A atração do ferro pelo ímã é mais intensa do que a atração do ímã pelo ferro. Isso aqui é claramente falso. A força que aparece entre os dois é a mesma. É uma força de ação e reação. A mesma força de atração que aparece no ferro é a mesma força de atração que aparece no ímã. Então, isso também desclassifica a nossa afirmação D, que ele diz que a atração do ímã pelo ferro é mais intensa do que a atração do ferro pelo ímã. E a última, então, que nos sobra é a atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Então, resposta correta, letra E. A gente tem aqui as forças são iguais e aparecem tanto no ferro quanto no ímã. Exercício número 3. Sobre as linhas de indução magnética de um ímã, assinale a alternativa correta. Então, o que ele diz aqui? As linhas de indução magnética são abertas no norte magnético e fechadas no sul magnético dos ímãs. Eu nem sei dizer o que ele está afirmando aqui. As linhas do campo magnético elas saem do polo norte e convergem para o polo sul. Elas são sempre em linhas fechadas. Então, não existem linhas abertas no campo magnético. As linhas de indução magnética são sempre abertas. Ao contrário, elas são sempre fechadas. As linhas de indução magnética elas são fechadas. Elas emergem do norte magnético e adentram o sul magnético do ímã. Isso aqui é exatamente o que a gente está falando, é a afirmação correta. Um ímã pode apresentar apenas sul ou apenas norte magnético. Isso é falso. A gente já viu o polo sul e o polo norte de um ímã são inseparáveis. Se você quebrar um ímã em duas partes, todas as duas partes terão polo sul e polo norte. Ao quebrarmos um ímã ao meio, uma de suas metades será de polaridade sul e a outra será de polaridade norte. Não, isso não é verdade. Cada uma das partes terá dois polos, polo sul e polo norte na parte A, polo sul e polo norte na parte B do ímã que foi quebrado. Esta daqui é a característica, mas é o desenho das linhas de campo de indução magnética. Você tem o polo norte aqui, as linhas saem do polo norte e entram aqui pelo polo sul. Elas são sempre linhas fechadas.
Estas linhas aqui podem parecer abertas, mas é simplesmente porque não cabe no desenho. Mas ela sai aqui, ela vem e dá a volta aqui do lado de fora e entra aqui no Polo Sul. Então são sempre linhas fechadas em todo o desenho. Resposta correta, então, letra C. As linhas de indução magnética são fechadas, elas emergem do Polo Norte e adentram o Polo Sul do ímã. Exercício número 4. Se o ímã é quebrado ao meio, nós devemos esperar o quê? Primeiro, que as suas partes se desmagnetizem. Uma de suas partes torne-se um polo norte e a outra um polo sul. Cada uma de suas partes torne-se um ímã menor. Temporariamente percam sua magnetização. A gente acabou de falar sobre isso. Quando a gente quebra um ímã, os polos são inseparáveis. Então, se eu dividir aqui, nesta metade vai aparecer um polo sul e um polo norte. Nesta outra metade vai aparecer um polo sul e um polo norte. Então, todos os dois ímãs aqui, todas as duas partes, serão novos ímãs. Obviamente, eles serão menorzinhos. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Cada uma das partes tornar-se-á um ímã menor. Último exercício de hoje. Exercício número 5. As bússolas são dispositivos usados ao longo dos séculos para facilitar a navegação ou a orientação, ao longo do globo terrestre. Assinale a alternativa correta em relação às bússolas. As bússolas são pequenos ímãs que se orientam de acordo com o campo elétrico da Terra. Vamos ver essa afirmação aqui. As bússolas são pequenos ímãs? Sim, esta agulha aqui é uma agulha magnetizada. Então, sim, ela é um pequeno ímã. E ela se orienta de acordo com o campo elétrico da Terra. Está quase certo. O problema é que essa palavra elétrico. Os ímãs se orientam de acordo com os campos magnéticos, e não de acordo com os campos elétricos. Então, ela se orienta de acordo com o campo magnético da Terra. Então, essa daqui não é a nossa opção. As bússolas são capazes de apontar na direção do norte geográfico. Não, aqui observe, norte que a bússola aponta não é o norte geográfico, é o norte magnético. As bússolas são úteis em qualquer região do planeta. Quase lá, mas na verdade, como as bússolas se orientam pelo campo magnético e elas se alinham às linhas magnéticas, se você lembrar da Terra, as linhas magnéticas elas saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul. Então, no Polo Norte e no Polo Sul, elas saem mais ou menos de forma perpendicular ao chão. Então, uma bússola no Polo Norte ou no Polo Sul, ela vai apontar para cima e para baixo, o que não ajuda muito para você se orientar. Para saber se eu quero ir para cima ou para baixo, basta olhar para a Terra ou para as estrelas. Eu sei para onde é para cima e para baixo. Na verdade, eu queria saber o que é para a direita, para a esquerda, para norte, sul, leste, oeste. E nos polos, as bússolas não servem de ajuda. Então, as bússolas são úteis em qualquer região do planeta? Não. Nas regiões próximas aos polos, elas são inúteis no sentido de orientação. E a última questão aqui, a última opção, as bússolas são agulhas magnetizadas, a gente já viu que sim, que se alinham de acordo com o campo magnético da Terra. Agora a gente tem uma resposta correta. Letra D. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios. Se você ficou com alguma dúvida, reveja as videoaulas com a teoria ou envie-nos uma mensagem. Muito obrigado por assistir a mais essa videoaula e até a próxima.